E aí, internet? Tudo belezinha com você? Estou aqui mais uma vez para contar uma curiosidade que talvez nem todos conheçam, que é o roubo da Mona Lisa. A Mona Lisa não é só um quadro, é o quadro. Aquele que todo mundo reconhece mesmo que ninguém saiba ao certo explicar por que ele é tão especial. Pintado por Leonardo da Vinci no início do século XVI, a obra ficou famosa pelo sorriso enigmático, aquele que parece dizer: se eu contar esse segredo eu vou ter que te matar. E claro, pelo domínio técnico de um dos maiores gênios da humanidade. Mas lá em 1911, a Mona Lisa ganhou um status diferente, o status de desaparecida. E não foi uma fuga planejada para descansar a imagem, foi um roubo. No dia 21 de agosto de 1911, um funcionário do Louvre, Vincenzo Perugia, decidiu que era uma ótima ideia entrar no museu, tirar o quadro da parede, esconder debaixo do casaco e simplesmente ir embora, sem máscara, sem planos mirabolantes e sem que ninguém percebesse na hora. Agora, se você tá aí se perguntando quem que foi esse sujeito, o Vincenzo Perugia era um vidraceiro e pintor italiano. Ele nasceu em 1881 e no ano de 1908 ele se mudou para Paris. Foi lá atrás do seu sonho. Só que esse cara não era um criminoso de alto calibre. O Perugia definitivamente não dava atrás de fama ou dinheiro. Roubar a Mona Lisa para ele era uma missão patriótica. Ele acreditava no fundo do seu coraçãozinho que a Mona Lisa precisava voltar para a Itália. Tá, o motivo até podia ser nobre, mas a intenção estava longe de ser precisa. Acontece que Perugia acreditava que o Napoleão Bonaparte, durante as suas campanhas militares pela Europa, havia levado muitos tesouros da Itália para a França, incluindo a Mona Lisa. Para ele, a pintura era um troféu que precisava voltar para o lar. O problema é que o quadro não foi levado por Napoleão, e sim pelo próprio Leonardo da Vinci. E tudo isso mais de 200 anos antes. É aqui que a ironia chega a nível 1000. O Leonardo da Vinci, em uma de suas muitas escolhas excêntricas, levou a Mona Lisa para a França em 1516, quando foi convidado a se estabelecer lá pelo rei Francisco I. Ou seja, a pintura já estava na França muito antes do Napoleão sequer começar a fazer a sua coleção. Então Perugia, lá na sua missão patriótica, está tentando resolver uma injustiça que sequer tinha acontecido. Todo mundo erra! Mas a loucura dessa história não acaba aí, porque o roubo não foi descoberto no mesmo dia, foi 24 horas depois. Um pintor que trabalhava no Louvre percebeu a ausência do quadro, mas ele pensou que, sei lá, tinha saído para manutenção, mesmo porque a segurança do Louvre naquela época, né, 1911, não era aquelas coisas. E quando descobriram realmente o que tinha acontecido, o caos se instaurou. O museu fechou, a polícia entrou em cena e uma investigação foi iniciada. Só que aqui, meus amigos e minhas amigas, que essa história fica ainda mais interessante. A polícia, sem pistas claras, resolveu ele chamar todos os suspeitos possíveis e entre eles estava ninguém mais, ninguém menos do que Pablo Picasso. E o fato do Pablo Picasso ter sido indiciado, na verdade, não era nem porque ele roubava quadros, e sim por xenofobia, por causa dele ser espanhol, mas isso eu abordo em outro vídeo. Então lá foi o Picasso pro interrogatório. O Picasso, de fato, nunca foi culpado, mas isso aí virou uma fofoca. E enquanto isso, o Perugia tava lá tranquilo na casa dele. Passa-se 2 anos e ele decide então que tá na hora de devolver o quadro. Então ele vai lá e tenta vender ele por um antiquário em Florença. Ele foi preso e, ironicamente, como se fosse possível ser mais ironicamente, condenado a apenas 1 ano e 15 dias. O tribunal italiano entendeu que ele só estava tentando corrigir um erro histórico. E a Mona Lisa, ela voltou para o Louvre e foi recebida como uma verdadeira estrela. O mais curioso é que o roubo ajudou a tornar a Mona Lisa ainda mais famosa. Agora, com essa aventura, todo esse mistério em torno do seu desaparecimento, esse sorriso que ninguém sabe explicar, a Mona Lisa virou a estrela mundial que é hoje. O Perugia pode até achar que estava fazendo justiça, mas na realidade ele estava ajudando a imortalizar a Mona Lisa, transformando ela na Beyoncé dos quadros. Muitíssimo obrigado você que ficou até aqui segurando minha mão e minha taxa de retenção. Eu adoro contar essas histórias, cara, é muito satisfatório. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com um amigo. Todo mundo tem um amigo que gosta desse tipo de curiosidade. Assim você ajuda aqui o produtor de conteúdo carente a crescer. E é isso, qualquer momento eu tô de volta. Abençoe.